Pessoal, movimento circular. O que é o movimento circular? Aquele movimento que ocorre em ciclos. Beleza. O movimento que ocorre em ciclos, ele tem um comparativo com o movimento linear. Qual é o movimento linear? Qual é a dele? Ele anda em linha reta. E como é que eu calculo a velocidade linear? Eu pego a distância que ele andou e divido pelo tempo. Quando eu vou para o movimento circular, é praticamente a mesma coisa. Só que o movimento circular, eu saio de um ponto e retorno para ele. Então, a distância que eu andei é importante? Não. O que é importante? O ângulo que eu executo. Beleza? Então, por isso que eu falo que o movimento circular é a velocidade angular, é o quanto de ângulo eu ando dividido pelo tempo. Olha o comparativo, é importante. A velocidade linear é a distância que eu ando pelo tempo. Ok? E a velocidade angular é o quê? O ângulo que eu ando pelo tempo. Ficou claro isso? Ficou claro ou não? Ficou claro ou não? Pessoal, lembra que não são perguntas retóricas. Eu preciso de um feedback, ok? Letícia, para de conversar. Ó, velocidade angular é o quanto de ângulo eu ando por tempo. Olha para cá, o cara saiu daqui. Ele rotacionou isso e voltou para o mesmo ponto. Quanto de ângulo ele andou? Se ele executa um ciclo completo, quanto de ângulo ele andou? 360 graus. Ou seja, quando eu vou para a velocidade angular, pouco importa o quanto ele andou. O que importa é o quê? O ângulo que ele andou, o ângulo que ele abriu e fechou. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu já falei 360 graus. 360 graus é um ângulo em graus. Eu posso usar em graus? Não. Eu tenho que usar em radianos. Então, ó, lembra que 360 graus é igual a 2π radiano. De boa? E 180 graus é igual a π radiano. Então, se ele te der 45 graus, transforma isso para radiano. Alguém lembra como é que transforma? Regrinha de 3, não é? Tu sempre faz π igual a 180, o ângulo que ele te deu, sei lá, 45, vai ser quanto? X. Regra de 3 e tu acha o valor de X. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Beleza. E tenta fazer proporcionalidade. Se 180 é π, 90 graus vai ser quanto? Π sobre 2. 45 graus vai ser quanto? Π sobre 4. E aí por diante. Beleza? É fácil. Ó, preste atenção aqui. Velocidade é a distância pelo tempo, então a velocidade linear é a distância linear pelo tempo. A velocidade angular é o ângulo sobre o tempo. Galera, eu gosto de fazer o comparativo porque o comparativo entre os dois vai ser sempre regular nas questões, certo? Ele sempre quer fazer o comparativo de um com o outro, certo? Beleza? Pessoal, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Não copia agora não, tira foto e copia em casa. É melhor prestar atenção do que tu fazer, enfim. Certo? Isso. Vai ter questões que o cara vai ter que transformar esse pi para o 3,14? Não. Aqui geralmente as velocidades estão em pi. Tu fez a velocidade 8π, 14π, 3,5π, geralmente vai dar em pi. Se ele pedir um valor, aí tu transforma o pi por 3,14. Se ele pedir um valor bruto. Mas, sinceramente, eu nunca vi assim. Principalmente no Enem, que é algo que é mais dinâmico, certo? Pessoal, eu quero que vocês perguntem alguma coisa, certo? Então vamos perguntar, vamos... Tá todo mundo com sono aqui, né? Fala, Raquel. Esse comparativo que tu falou em relação à velocidade linear e à velocidade angular? Isso, o comparativo entre as duas é sempre muito constante. Na questão eu sempre vou comparar um com o outro, quer um, quer outro. Eles são iguais, são diferentes, eu vou comparar muito. Aí eu quero que você, na sua cabeça, tenha essa distinção do que é um e do que é o outro, certo? Aí deixa eu fazer um comparativo aqui, olha pra cá, todo mundo, aí olha pra cá, não tem no livro, não tem em canto nenhum, certo? Só tem na minha cabeça, eu quero entrar na cabeça de vocês agora, certo? Pessoal, o que é essa velocidade linear de fato e o que é essa velocidade angular de fato? Olha aqui nesse círculo, a velocidade angular de fato é a velocidade de rotação dele, é o quão rápido ele roda, beleza? Preste atenção aqui, ó, preste atenção. A velocidade angular é a velocidade que de fato ele roda. Pessoal, olha pra cá, são só pessoas entrando. Não sei se na tua casa tu tem isso. Rodrigão, tudo bom? Você tá bem, meu filho? Aí, você tá bem? Pessoal, vocês estão chegando com cara, eu não sei se é de sono, choro ou enjoo. Os três, né? Beleza. Vamos gritar todo mundo, aquele grito bem forte. Aquele grito bem forte que sai do pulmão, quando tu grita, sai catarro junto. Bora. 1, 2, 3 e... Pessoal,
Só me lembro de Letícia naquela aula. Todo mundo para gritar. Ninguém gritou, só ela. Parecia que estava doente. Pessoal, olha pra mim aqui. Ei, olha pra mim. Pessoal, só são pessoas. Cara, eu tô preocupado com vocês. Vocês vivem me pedindo comida e quando vê uma pessoa fica assim. Vocês estão vivendo em cárcere privado? Porque só assim, pra você não ver pessoa e não ter comida. Rodrigo, isso é café da manhã, é? Não. Isso é uma fralda usada? Que é isso aí? Tu me chamasse pra alguma coisa? Tá aberto. Vai trocar de roupa? Galera estranha da porra, velho. Ó, volta pra cá. O que é velocidade angular? Lembra comigo, o que é velocidade angular? Pessoal, por favor. Lembra que tá gravando. Peidar, foi gravando. Não, ele tá morrendo aqui. Não consegue parar de rir. Sim, deixa eu dar um conselho pra tu. Não senta atrás de João Lucas, não. É perigoso. Tá fechada? Eu nunca fiz isso, já que eu não consigo. Não entendi. Procura a chave. Porque Lucinha disse a mim que ia deixar aberto. A não ser que ela levou a chave e me trollou. Dentro da primeira gaveta do birô dela. Isso. Pessoal, o que é velocidade angular? Repete comigo, por favor. O que é velocidade angular? O que é velocidade angular? É a rapidez. Ou a rapidez. E a rapidez. Com que um corpo executa ou faz. Executa ou faz um giro ou uma volta. O quê? Pessoal, velocidade angular é a rapidez com que ele gira. Alguma dúvida? Alguma dúvida? E o que é a velocidade linear? Ei, quando eu terminar de explicar, todo mundo faz assim. Oh. Era para fazer certo, professor? Galera, imagine que isso aqui é uma pedra. Eu estou girando a pedra assim, ó. Vou mirar na cara de Raquel daqui assim, ó. Quando eu... Não, terminei ainda não. Eu estou girando. Vixe, chega uma cobra. Ó, eu estou girando. Bom dia, Sônia. Eu estou girando aqui, mirando na testa de Raquel. Quando eu soltar a pedra, a velocidade com que a pedra vai na cara de Raquel é exatamente a velocidade linear. Vocês entenderam? Ó. Certo? Beleza. Eu estou girando ela com velocidade angular. Se eu soltasse essa corda, a pedra não sai voando. A velocidade que ela sai voando a gente chama de velocidade tangencial, que é justamente a velocidade linear. Ele altera. Por isso que eu tenho que calcular exatamente a taxa de Raquel, que não é muito difícil. Aqui, ó. Aí eu solto exatamente quando ela vai na cara de Raquel. Certo? E vou mesmo? Olá, Dari. Fala. Então, a velocidade angular é a velocidade que está girando e a velocidade linear é quando solta. Perfeito. Você entendeu. Você é muito inteligente. Quem foi seu professor de física desde o primeiro ano? Por isso. Disse. A velocidade angular que está girando vai ser igual a velocidade linear? Não. Que vai soltar? Não. Aí eu quero falar disso agora. Fala, Cláudia. Mas se o espaço da linear é zero, porque ele vai e volta para o mesmo ponto, Isso. por que vai ser um valor positivo? Porque o que importa para ela não é o espaço, é o ângulo que ela faz. Não, na linear. Na linear. Então, a linear, ela existe em cada ponto porque ela é tangencial. A velocidade linear, enquanto existe a angular, é uma velocidade hipotética, é uma velocidade que, se eu soltar o movimento circular, ela passa a ser aquela linear. Então ela é constante em cada ponto. Exatamente, ela é constante em cada ponto. Perfeito. Se eu calcular a velocidade linear aqui, 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 é a mesma. É a mesma velocidade linear. Quando eu soltar ela, ela sai com a mesma velocidade em qualquer direção. Aí o que eu posso mudar dela é a direção. Certo? Aí deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Já em cima disso, eu vou falar uma coisinha. Me responde, por favor. Todo mundo olha para mim. A velocidade linear é sempre constante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Eu vou dizer por quê. Ela é constante em valor. O módulo dela é constante, mas a direção e o sentido dela é o quê? Variável. Tu lembra que a velocidade é vetorial? Se ela é vetorial, ela tem o quê? Valor, direção e sentido. O valor dela é constante. Ela sempre vai valer 10, 15, 666. Ela sempre vai valer o mesmo valor.
Agora, a direção e o sentido dela muda constantemente. Ficou claro isso? Já foi questão do Enem. Ele dizia que Mônica estava girando um coelhinho e jogava o coelhinho. E ele perguntava se a velocidade desse coelhinho era constante ou não. Não. A velocidade não é constante. O módulo é constante, mas a direção e o sentido não é. Ficou claro isso? Anota isso, pelo amor de Deus, anota isso aí. Bora anotar todo mundo? Até quem acha que já está passado no vestibular tem que anotar isso também. Sim, outra coisa que eu não avisei na turma de segunda, eu só avisei ontem. Toda quarta-feira, de 5h30, mais ou menos 5h20, até as 18h10, 18h15, eu estou aqui no curso dando aula de revisão. Entre as aulas de Menelau. Aí se ele não estiver usando essa sala, eu fico na sala dando aula. Se ele estiver usando, eu vou para a sala de monitoria. Essa semana agora eu revisei óptica. Então quem quiser revisar assunto, só é vir, que eu estou dando aula toda quarta-feira. Certo? Só é vir. O horário é de 17h30, 17h20, 17h30 até as 18h15. Certo? Quem quiser vir, só é vir. Semana passada eu revisei óptica, essa semana agora eu vou revisar lançamento vertical, queda livre e vou revisar também dinâmica. Eu explico e faço questão. Na aula passada eu não fiz questão, mas eu vou fazer questão. Do livro, tu traz? Do livro, eu não trago novamente. Do livro. Oi. Aí no caso da velocidade linear, sai constante em módulo. Isso. Anota aí, pessoal. A velocidade linear é constante em módulo, mas a sua direção e o seu sentido variam. A velocidade linear só é constante em módulo, mas a sua direção e sentido variam. Aí, para eu não ficar escrevendo toda vez na minha vida velocidade angular, para eu escrever esse nome, Rodrigo, preste atenção. Velocidade angular, eu chamo velocidade angular, velocidade angular, velocidade angular, velocidade angular, velocidade angular eu chamo de W. Esse W aqui é conhecido como a letra grega, ômega, ou ômega, não sei como é que se fala. Ômega é delta ângulo sobre delta T, certo? Fala, Leite. Não entendi. Assim, a velocidade linear é constante em módulo, mas a sua direção e o seu sentido variam. De o quê? De forma prática. Certo, vamos fazer o seguinte. Se eu tivesse com uma cordinha aqui girando, alguém tem uma corda aí? Eu não vou me enforcar não, pessoal, é só para girar a corda. Alguém deixou esse fone aqui, era a turma de sexta. Certo? É irrelevante isso, né? Alguém tem uma tesoura aí? Usa da aula usando. É, dobra no meio. Tipo, eu estou girando aqui assim, ó. Certo? Isso tá muito estranho. Eu estou girando isso aqui. Se tu tá na minha frente e eu solto na tua cara, vai fazer um efeito, certo? Fazer um efeito X. Aí vou pegar esse mesmo giro, mesma velocidade. Estou girando com a mesma velocidade. Tu tá agora atrás de mim. Quando eu soltar atrás de mim, no caso, bater na tua cara, tu vai sentir a mesma dor. Por quê? Independente para onde eu aponte, a velocidade linear que vai sair é a mesma. Só que ela não saiu para direções diferentes, então a direção dela é diferente. Mas a velocidade dela é a mesma. Então a velocidade, de fato, o valor é o mesmo, mas a direção e o sentido variam, certo? Então, ó, ela tem a mesma velocidade aqui, certo? A linear. Para onde eu soltar, ela sai com a mesma velocidade. O que eu só mudo é a direção ou o sentido, certo? Alguém esqueceu esse fone aqui da turma de sexta? De alguém? Meu não. O meu já quebrei faz tempo. Aí, pessoal, velocidade angular eu chamo de W, certo? Então, olha para cá, bem rapidinho. Esse W é velocidade angular, que é variação de ângulo por variação de tempo. Aí eu quero falar uma coisa importante. Essa fórmula aqui eu chamo de fórmula geral ou fórmula genérica. Por que eu chamo de geral ou genérica? Porque tu quase nunca vai usar isso. Quase nunca, certo? Tu quase nunca enxerga essa fórmula para uma aplicação de fato. É só para tu entender o que é o ômega, certo? Aí fala, professor, certo? E ela serve para quê? Para a gente chegar nas fórmulas que a gente realmente usa, de fato. Pessoal, preste atenção em mim. O que é período? O que é período?
O que é período de uma onda? Você está certa, mas a definição física. Exatamente. É o tempo que ela usa para completar uma volta completa. Completar uma volta completa. Isso é o período. E o que é a frequência? A quantidade de voltas que ela dá por tempo. Aí imagina, pessoal, imagina, ó, coloquei aqui, frequência e período, certo? Aí imagina, se ela dá uma volta completa, qual é o ângulo que ela acabou de executar? 360. Lembra que não é retórico as perguntas, certo? Não são retóricas as perguntas. Então me responda, por favor. Uma volta completa, qual é o ângulo? Posso usar em graus? Eu tenho que usar em? Beleza. Então 360 graus são quantos radianos? 2π. Então imagina aqui. Se a angulação foi 2π, o tempo é exatamente quem? O período. Pessoal, uma volta completa é 2π. E quanto tempo ele demora para executar uma volta completa? O período. Por isso que isso aqui vira isso. 2π sobre período. Ficou claro? Fala, Eduardo. Deixa eu chegar lá. Eu vou te explicar direitinho, porque tem duas definições. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Não é retórico. Vocês entenderam isso? Beleza. Pessoal, qual é o inverso do período? A frequência. Então o inverso do período é a frequência. Aí sim, de fato, preste atenção em mim. Aí de fato, eu vou usar essas duas fórmulas no lugar dessa. O que eu realmente uso são essas duas. Alguma dúvida? Eu vou usar outra, professor. Vai, mas a que tu mais usa são essas duas aqui. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Beleza. Respondendo a pergunta de Eduarda. A unidade do período, que é o tempo, ele pode ser segundos ou minutos. Pode ser em horas? Pode, mas não faz muito sentido ser em horas. Até porque hora é um movimento tão lento que eu acho que eu não vou analisar esse movimento tão lento assim. Certo? Então, o período ele vai ser ou em minutos ou em segundos. Preste atenção. Como é que eu transformo de segundos para minutos? De segundos para minutos. O que é que eu faço? Divido por... De segundos para minutos. Eu divido por 60. E de minutos para segundos? Multiplico por 60. Beleza. Aí, pessoal, a frequência no inverso do período. Quais são as unidades da frequência? Vai ser ou por minuto ou por segundo. Lembra, o período é minuto e segundo. Se a frequência é o inverso, vai ser ou por minuto ou por segundo. Se for por minuto, a gente chama de RPM. Certo? Lembra daquela música? Olhar 46, 43. Olhar 43. Isso. RPM. Não tem nada a ver, certo? É só para relacionar. RPM, rotações por minuto. E RPS é rotação por segundo. Só que RPS a gente não usa a nomenclatura RPS, a gente usa Hertz. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pessoal, lembra, a transformação de minutos para segundos e de segundos para minutos é uma. Quando a gente vai para a frequência é o inverso do tempo, então a transformação é o inverso. Para eu transformar de minutos para segundos, ou seja, rotação por minuto, para rotação por segundo, eu divido por 60. E de RPS, que é o Hertz, para RPM, eu multiplico por 60, certo? É o inverso do tempo. Ficou claro isso? É o inverso do tempo. Então anota isso aí, certo? Chicão, acorda para a vida. Pessoal, até aqui ficou claro? Até aqui ficou claro? Até aqui ficou claro? Sim. Beleza. Perguntem alguma coisa? Se manifestem. Vai dar o que segunda-feira? Gravação. Porra, tá gravando, velho. Eu falei fundido, disse. Não estou entendendo. E período. Frequência e período. Pessoal, até aqui ficou claro. Galera, se manifestem, fala alguma coisa. Alguém quer falar um caso de sua vida? Alguém está passando por algum problema e quer compartilhar com todos? Eu estou tentando fazer regime, mas todo dia eu furo o regime. Eu tenho 4 refeições. Eu furo em 3. Em uma eu fico triste e furo também. Então, alguém quer falar alguma coisa? Laís, você quer falar alguma coisa? Laís, tem docinho para vender aí? Não entendi. Tem o quê?
Pra mostrar o tem aqui legal. Eu vou comprar trufa para todo mundo. Vou comprar só 2. Tu tem quantas aí? Que vendedora da porra, velho. Não, quero não. Mas tem para todo mundo. Quanto é, primeiramente? Quanto é? Um é 2, 3 assim. A trufa é tamanho de uma cadeira? Calma. Mas eu vou comprar. Para quem passou no vestibular. Qualquer um. Eu vou comprar. Tu passasse? Eu vou comprar para quem passou já no final do ano agora. Eu vou comprar, calma, vou comprar. Tem quantas pessoas aqui? Quem vai ser cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. É 42, né? Tirando Laís, 41. Tirando eu, 40. Pô, tá chegando mais gente, velho. Ah, tu tem pra todo mundo, não é? Pronto. Eu vou comprar uma parte e distribuir para as pessoas que eu mais gosto. Então, João Lucas, Letícia, não vou receber, certo? E aí depois a galera recebe. Pessoal, continuando. Ficou alguma dúvida até aqui? Galera, se manifestem. Falem alguma coisa. Beleza, vou continuar. Associação de movimento circular. Antes de tudo, lá da matemática, eu acho que vocês já viram com o Kenji, já viram com os professores de vocês. Quem não faz Kenji provavelmente não vai passar no vestibular, mas tudo bem. Tô brincando. Vocês já viram com os professores de vocês uma coisa importante. Eu acho que todo mundo aqui, qualquer isolado esteja, qualquer canto que esteja, já deve ter visto geometria, eu acho. E na geometria a gente tem uma grandeza importante. A gente sabe que qualquer coisa linear é igual a sua coisa angular vezes o raio. Repete comigo aí, por favor, repete comigo. A sua grandeza linear. Repete comigo, por favor. Tem gente aqui que não tá falando, é morto, é deficiente. É que tá gravando, velho. Pariu, bicho. Deixa eu lembrar aqui pra cortar. Vamos lá, galera, todo mundo. A sua grandeza linear é igual à sua respectiva grandeza angular vezes o raio. Raio de quem? De quem? De quem? Da trajetória. Que trajetória? Circular. O quê? Beleza. Pessoal, então a grandeza linear, ela é comparável com a sua grandeza angular. É só multiplicar o quê? Multiplicar o quê, pessoal? O raio. Chicão, olhe para a sua blusa. O que é que ela está escrito? Perseverança. Tenha perseverança. Pessoal, quando você olha, é muito engraçado ser professor. Porque quando a gente olha para a cara do aluno, a gente sabe o que ele está sentindo pela cara dele. Eu olhei para Chicão e eu estava assim, ó. Ele está sentindo sono, tristeza e saudade da cama. Não é? Olha aí. Eu também estou sentindo tudo isso. E fome. Pessoal, nunca na sua vida seja gordo. Fazer regime é foda, velho. É pior do que você morrer. E olha que eu nunca morri, eu já tenho certeza disso. É o quê? Eu não preciso o quê? Meu filho, lá quando você fazer a sessão do Enem, tem lá opção para deficiente visual. Selecione, viu? Tá precisando. Pessoal, então a grandeza linear é igual ao raio vezes a grandeza o quê? Angular. Alguma dúvida? Professor, isso aqui é importante, é mais importante do que a sua mãe. É mais importante do que a sua família. Isso daqui é muito importante, certo? Lembra a dica que eu dei para tu decorar as coisas? Pega um pincelzinho, escreve na tua mãe, dá uma tapa nela e sai correndo. Tu vai lembrar por que tu morreu. Por que tu morreu? Porque tu escreveu isso nela. E aí tu nunca mais esquece. Então, por favor, decore isso aqui, certo? Professor, eu não quero decorar, eu quero entender. Então, como é que tu entende? Que toda grandeza linear é a sua respectiva angular vezes o raio. Alguém quer esparadrapo para colocar no olho? Para segurar o olho? Tá foda, viu, Chicão?
Eu tô olhando pra tu, tá dando sono. Ah, é, tem o olho fechado, né, já. Pessoal, até aqui, tudo bem? Lembra que é pergunta. Tudo bem, pessoal? Clara, tá claro? Pessoal, quais são as grandezas fundamentais que eu vou estudar nesse tipo de movimento? E aí? Quais são as grandezas fundamentais? Todo mundo aqui sabe ler, né? Quais são as grandezas fundamentais? Frequência. Juninho, olha pra cá. Quais são as grandezas fundamentais? Não é linear. É velocidade linear, certo? Vamos abstrair, vamos pensar um pouco. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Velocidade angular, beleza. Esses três carinhas aqui, eu vou associar eles através desses tipos de associação aí, e a gente vai ver que eles são iguais, são diferentes, são parecidos. Vocês entenderam? Pessoal, não quero avançar sem que todo mundo tenha entendido. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Fala, Eduardo. É o que, homem? Ah, repetir o quê? Tudo desde o começo? O que eu acabei de falar foi que essas frequências aqui são as fundamentais para eu associar no movimento. Elas vão ser importantes para mim, porque é isso que a questão geralmente pede, e é isso aqui que a questão geralmente relaciona um com o outro. Aí eu tenho que entender o que é cada uma, certo? Cada uma tem que estar claro na sua cabeça, certo? Ficou claro? Pessoal, ficou claro? Laís? Pessoal, eu estou colocando apelido para os alunos. O de Laís é cabelo de sargaço. O de Júlia é boneca Momo. Pessoal, olhem todo mundo para a cara de Júlia. Ela é a cara do boneco Momo. Só que o boneco Momo é mais bonitinho, né? Como é? Obrigado. Oi. Não, de João Lucas, eu vi ontem um meme no Twitter. O bar do peido. Eu salvei para mandar para ele. É o teu bar, o bar do peido. Por que isso? Porque João Lucas peida em todo canto. Tava numa reunião, eu, ele, Luci e Manuel. Aí daqui a pouco sobe aquele cheiro de fé. Aí eu pergunto, João Lucas, foi tu? Ele, não foi não, tremendo e suando. Nervoso. Pessoal, lembra comigo, o que é frequência, o que é velocidade linear e o que é velocidade angular? O que é frequência? Pessoal, eu acabei de falar isso, então é praticamente impossível você não saber o que é. O que é uma frequência? A quantidade de voltas que o corpo executa por tempo, beleza. Essa frequência pode ser em RPS ou RPM. RPM é rotações por minuto. É quantas voltas eles deram por minuto. E o que é o RPS? É a quantidade de voltas que deu por segundos. E lembra que RPS eu chamo de quê? De Hertz. Vocês estão com calor? Tu pega, Juninho? Não. Juninho, pega. Liga aí. É aqui não. Bicho, é o ar-condicionado. Se eu apontasse pra cá, isso não é o ar-condicionado, velho. Não é o ar-condicionado. Bicho, peraí, não, só pensar um pouquinho. O controle daqui tem uma temperatura no controle. É aquele, se aponta para lá, esse pega. Aí, pegou. Eu acho que agora vai ficar melhor. Continuando. Velocidade linear, a velocidade tangencial que ele executa, certo? Quando ele sai do movimento circular. E a velocidade angular, a velocidade que ele faz de giro. Pessoal, preste atenção. Eu vou dizer uma coisa para tu, que eu sei que meu aluno não pode errar. Agora o aluno de outra isolada vai errar, óbvio. Esse cara daqui, preste atenção. Esse cara daqui e esse cara daqui são diferentes, porém iguais. Tu vai dizer, pô, professor, o que é isso? Que viagem é essa? Olha pra cá, bem rapidinho, olha pra cá. Ômega é igual a 2πf. 2π é constante. 2π é constante. Vai mudar. Então quer dizer que F e ômega são sempre o quê? Parecidos. O que acontece com um acontece com o outro.
Porque só tem um fator de quanto? 2π de diferença. Então tem algumas questões que vão tentar te enrolar. Vão chamar isso aqui e isso aqui de coisas parecidas. Aí deixa eu dizer a linguagem correta. O que é esse F daqui? O que é esse F daqui? Frequência ou quantidade de giros por tempo. Isso daqui, vê o que ele chama isso daqui. Ele às vezes chama isso aqui de frequência de giro. Frequência rotacional. Mas é a frequência de fato? Não. É a velocidade angular. Então a frequência tu sabe que é sempre a quantidade de voltas por tempo. E esse cara daqui é a velocidade angular. Ele pode chamar de qualquer coisa esse cara daqui. Agora esse cara ele só pode chamar de quê? Quantidade de giros por tempo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Beleza. Vou continuar aqui, ó. Entendido tudo isso, essa relação aqui é importante demais, certo? E o inverso dela também. Como é que eu escrevo o inverso dela? Como é que eu escrevo o inverso dessa relação daqui? V não é R vezes ômega. Então ômega é quem? V sobre R. Alguma dúvida? Isso é importante também, certo? É importante também. Beleza? Vamos fazer algumas associações. Ei, imagina, são duas associações, certo? Parecidas. Certo? Parecidas. Beleza? Então preste atenção. A primeira situação que eu vou fazer, a primeira associação, é pegar dois discos, certo? Duas circunferências e colocar entre eles, Cláudia, agora para a vida, colocar entre eles uma barra. Se a barra der meia volta, cada carinha desse aqui vai dar quantas voltas? Meia volta. Ficou claro isso na cabeça de vocês? Alguém me preste 2 folhas de caderno aí, por favor. Não. Alguém preste 2 folhas de caderno aí, por favor. Fala, mão. Repetir isso aqui. Deixa eu mostrar o exemplo que eu acho que vai ficar melhor para tu entender. Tá gravando, viu? Pessoal, isso aqui é uma circunferência, que é essa daqui, e essa daqui é outra circunferência, que é essa daqui, certo? Quando eu rotaciono, as duas giram juntas, tu concorda? Então quer dizer que o giro, a velocidade de giro é a mesma. Se a barrinha, que é o grafite branco aqui, der uma volta, esses dois carinhas dão quantas voltas? Uma volta, certo? Eu até marquei aqui, ó, para quem tá vendo, momo em uma e 2 na outra, certo? Quando eu giro, o momo e o 2 giram iguais. Ficou claro isso? Então, ó, eu estou girando a uma velocidade de 5 giros por segundo. Então, cada circunferência dessa gira quanto? 5 giros por segundo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Obrigado. Oi. Beleza. Ó, oi. Isso, 5 Hz. Se são 5 giros por segundos, então são 5 RPS, ou 5 Hz. Beleza? Nesse caso aqui, eu vou explicar isso ainda. Eu vou mostrar bem direitinho. Aí tu vai entender. É fácil. Pessoal, se os giros deles... Ó, olha pra mim aqui, ó. Olha pra mim. Se o giro deles, são iguais, então o que é que eu posso afirmar? Que a velocidade angular de 1 é igual à velocidade angular de 2. Preste atenção, acompanha o raciocínio. E ali, olha pra cá. Velocidade angular 1 é 2πf1, certo? Tirei da fórmula ali. Velocidade angular 2 é 2πf2. O que é igual dos dois lados? 2π. Corto 2π com 2π e eu chego na relação final. F1 igual a F2. Então tu sabe, tá ligado por uma barra, o que é que eu posso falar?
Que a frequência de rotação é a mesma. Que a velocidade angular é a mesma. Ficou claro isso? Professor, para que tu vai usar isso aqui? Velho, tem tanta aplicação. Imagina que esse é bem pequenininho e esse é bem grande. Se eu fizer um giro no pequeno, o grande tem que fazer o quê? Um giro. Tu entende isso? Então, se eu quero girar algo muito grande, imagina uma circunferência do tamanho desse prédio. Eu tenho que descer nela, ficar girando, fazer todo um movimento, gastar muita energia. Se eu ligo uma barra nela e numa pequena, quando girar a pequena, a grande gira. Ficou claro isso? Ficou claro ou não? Onde é que a gente usa isso? Me diz um exemplo aí. Onde é que a gente usa isso? O quê? Bicicleta. Todo mundo sabe o que é uma bicicleta? Bicicleta. 2 rodas. É. Motocicleta. Motor, 2, cicleta, moto. Fala. Peraí, fala de novo. Na bicicleta são as 2 situações. Mas, onde é que eu enxergo a situação? Todo mundo visualiza comigo. Eu tenho uma roda da bicicleta. Ligado a ela, não tem uma a gente chama de coroa, é catraca. Não lembro. Não, mas o que está ligado na roda, direto. A coroa. É a coroa, né? É. A catraca é onde eu pedalo. Não, é da... Catraca é quem passa no A ônibus. vaca fica atrás. Catraca fica atrás. Mas depende do ônibus. Não. Catraca. Bom, vamos chamar de João. Pronto. João fica atrás. João está ligado na roda. Já notasse que João é desse tamanho, a corrente está ligada em João. A corrente gira João e João está ligado por uma barra aonde? Na roda. Então, quando João gira, a roda gira também. Então, se eu dou uma pedalada e eu giro aquela catracazinha lá atrás, a roda gira junto do mesmo jeito. Vocês percebem isso? Que para eu girar uma coisa pequena, eu gasto menos energia do que para girar uma coisa grande. Vocês percebem isso? Então, se a catraca der 2 voltas, a roda tem que dar quantas voltas? 2. Ô, Ladara, Fala. mas se a coisa é menor e tem que colocar mais força para girar. Depende da coroa. Aí é um negócio mais complexo. A água geraria menos energia, não? Não. Mesmo assim, bem menos energia. A gente pode discutir isso em outra hora, mas bem menos energia. Fala. Se ele colocar uma mobilete que você tem que pedalar para girar esse negócio e gerar energia, pode associar com a energia com alguma coisa assim? Pode. Como é que ele associaria a energia? Não é uma velocidade angular, então teria a energia cinética associada a essa velocidade angular. Certo? Aí tu transformaria ela na sua respectiva linear e jogaria no mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética. Tu interessa? Vou explicar aqui bem rapidinho. De repente, tu quer energia cinética associada ao giro, certo? Tu pega essa velocidade de giro, coloca aqui, multiplica pelo raio da trajetória, o raio da roda, por exemplo, e tu acha a velocidade linear. Para achar a velocidade linear, joga lá, energia cinética igual a mv ao quadrado sobre 2. De boa? Beleza. Pessoal, chegando nessa relação daqui, eu também posso fazer o seguinte, preste atenção aqui. Tu lembra que ômega é V sobre R. Então, se os ômegas são iguais, eu posso colocar ômega 1 igual a ômega 2, e ômega 1 é V1 sobre R1. E ômega 2 é V2 sobre R2. Só para recapitular, quem é R1 e quem é R2? R1 é o raio da circunferência 1, e R2 é o raio da circunferência 2. Olhando para essa relação daqui, pessoal, vou fazer uma pergunta. Se o raio for muito grande, o que acontece com a velocidade linear da roda? Preste atenção. Isso aqui não é igual a isso aqui? Digamos que isso daqui é a pequena e isso aqui é a grande. Se o raio dela é pequeno, a velocidade angular, ó, se o raio dela é pequeno, a velocidade linear dela é o quê? Pequena. Preste atenção, essa divisão tem que ser constante. O que acontece de um lado tem que acontecer do outro. Se o raio é pequeno, a velocidade tem que ser pequena. Porque do outro lado o raio é grande e a velocidade é o quê? Grande. Uma coisa grande dividido por uma coisa grande vai dar x. Uma coisa pequena dividido por uma coisa pequena também dá x. Então vocês percebem que quanto menor o raio, menor a velocidade linear.
a frequência de giro dele se torna tão rápida que o FPS, a quantidade de coisas que eu vejo, a imagem que eu vejo, ela é maior do que a que meu cérebro pode processar. Aí aparenta que ele está parado. Isso é muito difícil de acontecer, certo? O ventilador tem que girar muito forte. Mas isso acontece muito com câmera. Pega teu celular e filma a 30 FPS a rotação do ventilador. Você vai ver que parece que ele fica parado mesmo. Porque a taxa de atualização da câmera é tão baixa que o ventilador parece que está parado. Quando ele atualiza, o ventilador já voltou para a mesma posição. Então ele aparentemente está sempre na mesma posição. Isso acontece muito na câmera. Beleza? Pessoal, me responde uma coisa. Quem tu acha que tem mais rotação? Um corpo grande ou um corpo pequeno? Corpo grande. Por que ele tem mais rotação? Porque ele tem mais massa. Então ele adquire uma velocidade maior. Ele tem uma quantidade de movimento maior. Beleza? Então preste atenção. O que é igual para esses dois aqui? A velocidade angular. E o que é diferente? A velocidade linear. E o que eu posso afirmar sobre a velocidade linear? Quanto maior o raio, maior a velocidade dele. Vê se tu percebe. Mesma coisa que eu fiz com o fone. Se tu pega esse fone aqui e rotaciona assim, ó. Rotaciona assim. Vocês estão vendo o giro dele, concorda? Se eu fizer isso aqui, ó. Ele não aparentemente está girando mais rápido, porque ele aumentei o raio. Se eu aumento o raio, a velocidade linear dele também aumenta. Ficou claro isso? Ficou claro? Sim. Beleza. Então o comparativo que eu quero fazer com vocês é esse. Vamos finalizar essa situação daqui. Repete comigo aí. Repete comigo aí. Repete não, me responde. O que é igual para os dois? Eu quero que todo mundo responda. O que é igual para os dois? Beleza. O que é igual para os dois? O que é igual para os dois? Frequência. O que é igual para os dois? Frequência. E o que é diferente para os dois? Velocidade linear. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Maior raio, maior o quê? Velocidade linear. Menor raio, menor velocidade linear. Não é fácil entender isso? É ou não? Deixa eu fazer uma pergunta. É mais fácil subir uma ladeira com uma bicicleta de uma roda muito grande ou de uma roda muito pequena? É mais fácil com a roda grande. Porque se a roda é maior, o que é que vai ser maior? A velocidade linear. Então tu anda mais e sobe mais fácil. Não é nem mais fácil, sobe mais rápido. Ficou claro isso? Ficou ou não? Fala. Mas para questão de deslocamento de massa, não precisaria de mais. Eu entendi sua pergunta, mas veja o que eu disse. Você se movimenta mais rápido e não mais fácil. Mais fácil seria se eu gastasse energia. Mas é um movimento mais rápido. Mas para eu sair mais rápido, eu tenho que ter mais velocidade, eu tenho que ter mais energia. Entendeu? Mais fácil e mais rápido são coisas diferentes. Certo? Beleza mesmo? E vamos para a última. A segunda situação é a situação que eu ligo duas circunferências por uma correia. Ou então eu coloco eles ligados por essas engrenagenzinhas aqui, essas ranhuras. É a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Olha para cá. É a mesma coisa. Não muda nada os dois. É só uma forma diferente de desenhar. Ficou claro isso? Stephanie, agora para a vida. As duas são a mesma? Pessoal, as duas são a mesma? Laura, a mesma? Isso. Alguma dúvida, pessoal? Beleza. O que é igual para os dois aqui? Vê como é fácil entender. Ah, professor, eu não quero entender, eu quero decorar. Vê como é fácil decorar. Quando está pela barra, é a velocidade angular. E quando está por uma correia, por um fio, alguma coisa, uma corda, ou então nas engrenagens, o que é igual? A velocidade linear. Vou explicar por que, é rápido. Galera, a velocidade nesse ponto aqui da correia, e nesse ponto aqui da correia, e nesse ponto aqui da correia, tem que ser igual. Por que, professor, tem que ser igual? Imagina se fosse diferente. O que aconteceria com a correia? Partia. Porque ela está indo para um lado com uma velocidade e está indo para o outro com outra velocidade. Aquele fio ali ia se partir. Então, ambos os pontos aqui, esses dois, ou qualquer ponto aqui que eu escolha, tem que ter a mesma velocidade. Porque senão a correia se parte. E aqui, se um girasse mais rápido que o outro, um dente quebraria o outro. Vocês entendem isso? É um dos maiores problemas, era um dos maiores problemas das indústrias antigamente, essas engrenagens aqui, porque de repente por uma diferença de controle, uma girava mais rápido que a outra, e aí quebrava a engrenagem e a máquina parava de funcionar. Beleza? De boa mesmo? Nesse aqui. Esse menor aí, se ele der um giro completo, Certo. maior, necessariamente também vai dar uma direção certa. Não. Esse é o X da questão. Eu vou fazer um comparativo entre os dois, certo?
Pessoal, o que é igual para os dois aqui? Me ajuda aí, o que é igual para os dois? Velocidade angular. E o que é igual para os dois aqui? Velocidade linear. Aqui, me responde, por favor, olha para cá. Ei, todo mundo olha para cá. Me responde aqui. Esses dois caras aqui, eles significam o quê? Se um dá um giro, o outro dá um giro. Aqui, isso acontece? Não. Imagina, quem é menor, gira mais. Quem é maior, gira menos. Então, se esse cara dá meio giro, esse cara vai dar menos ainda. Se esse cara der 80 giros, esse cara vai dar menos do que 80. Por quê? Gira mais quem é menor e gira menos quem é maior. Ficou claro isso? Ficou claro? Ficou claro ou não? Ficou claro ou não? Cláudia, acorda pra vida. Ficou claro ou não? Ficou? Claro, tá claro? Não, professor. Vai, diga. Tipo assim, no caso, a velocidade linear ali que vai ser, se você aumentar o raio, aí ela aumenta. Mas Isso. a angular vai É ser constante. tipo, Pessoal, drogas faz um mal tão grande. Ontem na aula de sexta, tinha uma aluna que estava levantando o braço toda hora. Eu disse, tem alguma dúvida? Ela, não. Por que você está levantando o braço? Porque eu estou sentindo o ar-condicionado. E ela não levantava o braço assim não. Ela fazia assim, ó. Bicho, na moral. Deixa eu contar só uma breve história que eu aprendi com um engenheiro amigo meu. O engenheiro amigo meu não, era um professor. Eu não era amigo desse professor não, porque ele era um escroto, mas enfim. Ele dizia uma história muito importante. Ele era formado em engenharia, ele tinha doutorado, ele era um cacete a quatro, ele era foda em engenharia. E ele foi chamado para uma indústria e uma máquina estava quebrada. E ele passou um mês nessa máquina e a máquina não dava jeito. Ele, velho, eu não sei o que fazer com essa máquina. Aí um trabalhador lá, era uma empresa de moer cana, grande, um moinho de cana gigantesco. E aí um funcionário disse, ó, eu acho que Bill sabe consertar essa máquina. Aí ele, quem é Bill? Bill é um senhorzinho aí de uma fazenda. Bill tem formação? Não, ele não sabe nem ler. E como é que ele conserta essa máquina? Chame Bill, rapaz, que ele vai consertar. Aí eu vou chamar a porra de Bill. Aí passou mais um mês, e nada. Chama Bill. Aí Bill chegou. Bill chegou e fez assim. Ô meu velho, qual foi a zoada que a máquina fez quando quebrou? Aí ele, como é? A zoada, meu amigo, que ela fez, ela não quebrou, fez zoada. Qual foi a zoada que ela fez? Aí ele fez, rapaz, eu estudei só apoio, não sei consertar o cara pela zoada. O que é que importa a zoada? Ele, diga a zoada, rapaz, foi pei ou pui? Aí ele, agora fudeu. Aí o trabalhador disse, Bill, foi pei. Aí ele, entrou na máquina, 30 segundos, pá, 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 pá. Liga aí. Ligou e pegou. Aí esse engenheiro, ele deixou de ser engenheiro e foi ser professor. Velho, Bill soube consertar a porra da máquina. O cara com doutorado não soube consertar a máquina. Qual é a moral da história? Não estude, não dá certo. Beleza, voltando pra cá. Eu lembrei da história por das engrenagens, porque no PEI foi a engrenagem que quebrou. Só que lá dentro ele não sabia qual era a engrenagem. Aí Bill sabia, porque Bill era foda. E o punho era o quê? Aí não sei. Aí eu vou ligar pra Bill e perguntar, eu digo depois. Acho que Bill não sabe nem atender telefone, mas ele sabe o PEI. Ó, o que é igual para os dois aqui? Velocidade linear. Aí vê o que eu escrevo, olha pra cá, ei, vê o que eu escrevo. Ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2, porque V é ômega vezes R. Aí eu escrevi aqui, ó, V1 é ômega 1 vezes R1, V2 é ômega 2 vezes R2. O que é, escrevi em ômega como 2πf1, ômega 2, 2πf2. O que é igual dos dois lados? 2π, cortei. Silvia, para pra vida. Eu cheguei nessa relação daqui, ó, F1, R1 igual a F2, R2. Cara, me responde uma coisa, vê como a matemática ela é maravilhosa, ela é linda, ela encaixa tudo, ela abraça a gente como Jesus Cristo abraça, abraça, isso. Aqui, galera, presta atenção, se R1 é grande, V1 também é grande. Se R2 é pequeno, V2 é, e assim sucessivamente, se for pequeno é pequeno, grande é grande. Aqui, tu nota que aqui é o inverso dali? Preste atenção, é matemática. Aqui, se R1 é grande, V1 também é. Se R2 é pequeno, V2 é. Quando tu vem pra cá, tu nota que aqui não é mais uma divisão, é uma multiplicação. Então aqui é o inverso. Então vai ser diretamente inversamente. Perfeito. A velocidade linear é diretamente proporcional ao raio.
Beleza? Todo mundo entendeu isso? Repete comigo aí. A velocidade linear. Todo mundo repete comigo aí, por favor. A velocidade linear. Todo mundo. A velocidade linear é diretamente proporcional ao raio. Ficou claro? Vocês são muito engraçados. Então, quando eu vou para a frequência, é inversamente proporcional. Preste atenção, aqui ó. Preste atenção. Então, quer dizer que quanto maior o raio, menor a frequência. Pessoal, se a frequência é baixa, ele gira menos, concorda? Então, por isso que eu afirmo, quem é maior, gira menos. E quem é menor, gira mais. Chicão, o que foi, Chicão? Você tá bem? Chicão, você tá estranho. Uma hora tu tá assim. Eu tá assim. Que é isso, velho? Você tá fumando maconha? Tá com adesivo de nicotina? Alguma coisa desse tipo? Meu velho. Alguma dúvida? Pessoal, se manifesta, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. A aula vai até que horas? Só tem mais meia horinha de aula. Alguém quer falar alguma coisa? Minha gente, se vocês descem na praça da alimentação, o que mais tem é comida. E de repente, se tu pedir, eu acho que alguém dá. Tu vê alguém comendo batatinha, tu ela vai comer a batatinha. Vai no Bob's, quer refil. Aí o cara, quando tu terminar de tomar, me dá a notinha, me dá aí, pra eu lá trocar. Entendeu assim? Burger King. Pessoal, ficou alguma dúvida? Beleza. Galera, é importante disso aqui é o quê? Deixa eu dizer a vocês. Ele associa muito as coisas, certo? Ele associa um com o outro. Então é importante a gente entender o que acontece um com o outro, certo? É importante a gente entender que quando está na barra, a frequência é a mesma. E quando está no fio, a velocidade é a mesma. Consequentemente, na barra, vai girar mais quem tem maior raio. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos fazer uma continha aqui rápida. Uma continha rápida. Esse cara aqui tem um raio, ele tem um raio de 80 centímetros. E esse aqui tem um raio de 20 centímetros. A velocidade angular desse aqui, ela vale 30 radianos por segundo, certo? Lembrando que, não é radiano por tempo, é radiano por segundos. Se a velocidade desse aqui é 30 radianos por segundo, quanto é a velocidade angular desse? Pessoal, vamos pensar. A velocidade desse é 30. Qual é a velocidade desse? 30. Porque a velocidade angular é a mesma. Alguma dúvida? Beleza, aqui é 30 radianos por segundo. Vou inventar outro valor. A velocidade linear desse aqui, vai ser 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Qual é a velocidade linear desse? Pessoal, quem é maior gira mais ou menos? Gira igual, certo? O giro é igual. Mas quem é maior? Tem a maior velocidade linear. Se a velocidade linear desse é 6, quanto é a velocidade linear desse? Maior. Não sei como é que eu vou descobrir. Ou tu joga a fórmula, ou então só é pensar. A velocidade desse é quanto? 6. O raio desse aqui é quantas vezes maior do que esse? 4. Então a velocidade desse tem que ser o quê? 4 vezes maior do que esse. Então qual vai ser a velocidade desse? 24. Não é fácil? É. Só falta centímetro. Pessoal, ou tu joga aqui na fórmula, ou tu faz a proporção. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Beleza. Vamos colocar valores aqui também. Aqui, o raio desse é a mesma coisa, 80 centímetros, e o raio desse aqui é 20 centímetros. A velocidade linear desse aqui, ela vale 10 metros por segundo. Qual é a velocidade linear de 2? 10. Qual é a velocidade linear de 2? 10. Porque quando está ligado pela correia, é a mesma velocidade linear. Me ajuda aí. Ei, a velocidade angular desse aqui, ela vale 0,125 radianos por segundo.
Quanto equivale a velocidade angular desse aqui? Lembra que quanto menor, maior a velocidade de giro. Lembra disso? Aqui? Beleza. Quantas vezes esse cara é menor do que esse? 4. Então essa velocidade aqui vai ter que ser o quê? 4 vezes maior. Não é fácil entender isso? Professor, tá confuso fazer essa associação de cabeça. Então copia isso em casa e refaz várias vezes esse exemplo. Quando tu fizer isso, tu vai entender. Por que eu entendi isso? Porque eu fiz várias vezes durante a faculdade, durante um cursinho, enfim. Aí eu entendi isso aqui. Se tu não faz, não tem como. Certo? É o que eu sempre digo. Ó, deixa eu falar rapidamente com vocês. 30 segundos. Tem professor que vai chegar para tu e vai ensinar tu a fazer a questão. Eu estou criticando ninguém, certo? Tem métodos e métodos. Mas tem professor que chega para tu e ensina a fazer a questão. Tu aprende aquela questão. Se mudar uma vírgula daquela questão, tu vai saber fazer? Não. Eu estou te ensinando o conceito. Eu estou dizendo, ó, tudo que pode cair está aqui. Agora é cobrado de vários jeitos. Como é que eu sei todos? Como é que eu sei? Como é que eu sei todos os jeitos? Treinando em casa. Por isso que eu mando trilhões e trilhões de questões. Quando eu dei hidrostática, eu mandei 35 questões. Só tem 5 diferentes. O resto é tudo igual. Só tem 5 tipos. Imagina, 35 dividido por 5 dá quanto? 7. Então são 7 questões do mesmo tipo. Quando tu terminar as 7, tu vai aprender? Vai. Então é isso que eu quero que tu faça. Porra, quando eu terminar isso aqui, não chega em casa e fica parado tentando absorver por osmose. Não é nem osmose, é difusão. Tenta fazer, seja ativo, não seja reativo. Certo? Seja proativo. Proativo é quando você é pró-atividade. Quando você é a favor da atividade. Mentira, não é isso não. É quando você age antes de acontecer. Certo? Força! Bora todo mundo. Quem vai passar aqui? Quem vai passar aqui? Pessoal, todo mundo aqui vai passar, certo? Se você fizer por onde? Eu estava comentando com, acho que foi contigo, ou foi com o João Lucas. A gente só tem 40 vagas de medicina aqui em Caruaru. Velho, são 40 vagas. É muita vaga. É muita vaga. É muita vaga. Uma delas é de vocês. Tem quantos alunos aqui na sala? Tem 45. Quem quer medicina? Levanta a mão aí, sem medo. Eu retiro o que eu disse. Pessoal, continuando. Não, mas todo mundo aqui vai passar. Velho, eu tava pensando um dia desses. Vocês são foda. Sabe por quê? Eu tô querendo babar o time de ninguém. Mas vocês precisam saber de tanta coisa que só o fato de vocês estarem aqui, aprendendo num sábado, tendo tanta coisa para aprender, isso é muito difícil. Vocês já imaginaram a quantidade de assunto, a quantidade de coisa que tem que entrar na cabeça de vocês, tem que ficar, e que vocês retêm esse conhecimento. Então, quando tu pensar, eu sou uma merda, você não é uma merda tão grande assim. Você é uma merda que pode servir de adubo. Você pode evoluir. Velho, a gente tem que saber, a gente não, né? Vocês têm que saber tanta coisa, e vocês já sabem de fato, então vocês já são muito melhor do que os outros por conta disso. Então, uma salva de palmas para vocês. É para vocês, eu sempre estou querendo bater palmas para vocês. Bota aí. Pessoal, alguma mensagem para vocês aqui. Desistir é para os fracos. Ideal é nem tentar. Nunca subestime a sua incapacidade. Só vai dar errado se você tentar. Então não tente. Essa é a melhor aqui. A cada dia uma nova derrota. A cada derrota uma tentativa. E a cada tentativa, mais uma derrota. Bom dia. Não pare quando estiver cansado. Desista antes, mesmo de começar. Nada é em vão. Tudo vem para te decepcionar. Boa sorte a todos. Depois disso. Pessoal, para finalizar, eu queria ver só força centrípeta. E aí a gente finaliza, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, eu estou muito preocupado com vocês, porque veio, eu pedi, batam palmas para vocês. E a gente tá assim, ó. Você tá se odiando, velho. Isso é muito sério. A gente tá no Setembro Amarelo. Não se matem. É importante, certo? Pessoal, a gente tá em setembro ainda, né? Uma história bem séria mesmo. A minha cunhada, ela tinha um amigo que ele era psiquiatra.
E esse final de semana agora, tá gravando mais não, é? Ah, beleza, só se mais bonito o vídeo. Ele era psiquiatra e ele se matou. Ele era psiquiatra e se matou esse final de semana. Ele injetou umas drogas nele e ele teve parada cardíaca, morte cerebral, é foda, né? Cerebral, e ele morreu, o cérebro dele ficou só ligado a aparelhos, vivo. E, enfim, doaram os órgãos dele, enterraram ele, enfim. Ele era médico, ele estava fazendo, como é que se chama? Residência em psiquiatria, ele já estava terminando, já estava atendendo como psiquiatra, e ele estava sofrendo, segundo, enfim, algumas informações, não sei como é que anda aí, ele estava sofrendo abusos da galera, abuso assim, não abuso sexual, abuso moral, da galera que era o staff dele, que era a galera que cuidava dele na internato, os médicos superiores. Ele estava tendo um destaque muito grande lá dentro, e a galera começou a limar ele, começou a, botar pra lascar dele, ameaçava ele, e ele se matou, esse final de semana agora. Isso não é o primeiro caso de médicos que morrem em Recife. Outra amiga que também é médica, dessa minha cunhada, ela tentou se matar alguns meses atrás, jogando o carro dela numa árvore, num canal. Ela queria se matar, justamente por conta de abusos morais. Então a gente pensa que é brincadeira, a gente pensa que o que a gente está passando, dificuldade é aqui agora, mas lá na frente vocês também vão passar. Isso não é um desincentivo para vocês, é para vocês tentarem entender que a gente precisa ser forte em qualquer situação. Então, é foda, é triste isso, enfim, as pessoas se matam, e muita gente diz que elas foram fracas, para você se matar, velho, você tem que ser muito forte, porque você está indo contra o instinto da natureza, que é sempre se salvar, sempre sobreviver. Então, é muita coisa que a gente passa na vida. Depois desse incentivo para vocês, eu quero falar de força centrípeta. Tu lembra que a segunda lei de Newton, ele falava, força resultante é igual a massa vezes aceleração? Lembra ou não? Lembra ou não? Pessoal, está perto do fim da aula, do Enem e da vida. Pensa aí comigo, ei. A segunda lei de Newton é força igual a massa vezes... Aí chegou um cara chamado centrípeta, não era centrípeta, mas vamos pensar. Chegou Manuel Centrípeta disse, Newton estava certo. E ele também está certo para o movimento circular. Aí centrípeta disse, em vez de eu chamar força resultante, eu vou chamar de força centrípeta. Então, a força centrípeta é como se fosse a segunda lei para o movimento o quê? Circular. Então, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração. Só que não é a aceleração que a gente conhece, é a aceleração o quê? Centrípeta. No lugar de aceleração centrípeta, olha o que eu vou colocar. Preste atenção aqui em mim, Apaguei a aceleração centrípeta e vou colocar isso aqui, V ao quadrado sobre R. Beleza? Então a força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. E pessoal, tu lembra que a resultante de Newton, olha pra mim aqui, olha pra mim. Isso aí não tem em vídeo nenhum, ou em livro nenhum, vai ter em vídeo, certo? Mas preste atenção, olha pra mim, todo mundo aqui, Chicão. Pessoal, olha pra mim, todo mundo, Sônia, olha pra mim aqui, Eu vou chamar Harry Potter pra ficar dando aula a tudo, porque ele fala a língua das cobras. Pessoal, preste atenção aqui, Ei, preste atenção. A força resultante, olha pra mim, olha pra mim, tem gente olhando para o mundo, para o além, olha pra mim aqui. Vini, pra mim. Deixa, quem tiver copiando vai ter um câncer na mão. Vai perder a mão que copia. Pessoal, a força resultante é o resultado das forças. Tu lembra disso? Quando tu ia desenhar a força resultante, tu desenhava elas junto das outras forças? Não. Tu pegava as forças, fazia o resultado e aí tu desenhava para onde apontava a força resultante. A centrípeta é a mesma coisa, só que ela tem a mesma direção. Qual é a direção da força centrípeta? Sempre apontando para o centro. Então olha para cá. Eu peguei, isso aqui é uma mesa onde tem um corpo girando em cima da mesa. Aí eu coloquei a câmera em cima, a gente está vendo de cima, certo? Ele está girando aqui, Ele está girando. Qual é a força resultante circular aqui? É a força centrípeta, que aponta para onde? Para o centro. Pessoal, tem a normal saindo e tem um peso entrando. Elas se cancelaram, concorda? Sobrou só a tração. Nesse caso aqui, a força centrípeta é igual a quem? É igual a tração. Porque a força centrípeta é quem aponta para o centro, menos quem aponta para fora. Quem é que está apontando para o centro?
tração. Só tem ela? Só. Então ela é a própria força centrípeta. Alguma dúvida? E aí tu faz, ó, mv ao quadrado sobre R igual a quem? Tração. Quem é M? M é a massa do corpo. Quem é V? V, ei, preste atenção. Quem é V? Isso aqui é um V ou um W? V ou W? Então é a velocidade linear. Ficou claro isso? Sobre R. Professor, quem é R? É o raio da trajetória que ele faz. Não é fácil isso, pessoal. É fácil não. É ridículo. Igual a mim. Pessoal, qual é a probabilidade de daqui para lá cair o Enem? Nenhuma. Sabe por quê? Porque daqui para lá é o fundamento que eu preciso para quem? Para a associação e, consequentemente, para quem? Força centrípeta. Se eu apostasse uma questão de circular, que eu acho que esse ano vai cair, qual é a questão que eu apostaria? Algo envolvendo força centrípeta, que aí é a dinâmica do movimento circular. Ficou claro isso? Ficou claro? Aí eu quero mostrar 3 situaçõezinhas e a gente acaba a aula, certo? Falta quantos minutos? 15 minutinhos, eu preciso de 5 só. Pessoal, ficou claro essa daqui? Ficou claro? Beleza. A outra situação é essa daqui, ó. É uma situação em que eu estou vendo lateralmente. Eu peguei, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu peguei uma corda, amarrei na ponta da corda um peso, isso aqui é um peso, certo? E eu estou girando. Vocês estão vendo assim, certo? É a vista lateral. É isso que a gente está vendo. Beleza? É isso aqui, ó. Esse giro daqui. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pessoal, preste atenção. Alguma dúvida? Beleza. Aí deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quais são as forças que atuam nesse corpo aqui? Ele está girando. Quais são as forças? Se alguém disser força centrípeta, eu vou mandar matar. A força centrípeta atua? Não, ela é a resultante, certo? Ela não existe atuando, ela é a resultante. Alguma dúvida? Beleza. Quais são as forças que atuam aqui? Peso para baixo e atração para cima. A atração segura o corpo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Beleza. Qual é a resultante centrípeta aqui? Lembra que a força centrípeta é quem aponta para o centro menos quem aponta para fora? Lembra ou não? Então a força centrípeta aqui vai ser quem? Tração menos o peso. Não é fácil isso. É ou não? É ou não? Força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. É igual a T menos P. Alguma dúvida? Deixa eu só dizer uma coisa. Tem algumas... Fala, Giovana. Ô, Natália, por que nesse primeiro caso a normal ela atuou e nesse aí ela não anulou a pergunta? Boa pergunta. Aqui ele está sobre uma mesa. Se ele está sobre uma mesa, se ele está sobre uma mesa, ele tem contato com a mesa. Então tem normal. Aqui ele está girando livre no ar. Ele tem contato com alguma superfície? Não. E o normal só existe quando tem contato com a superfície. Ficou claro mesmo? Foi uma dúvida muito boa. Ficou claro? Pergunta, quem é teu professor mesmo, assim, desde o primeiro ano? Eu? Cara, muito massa, Mas na isolada sou, né? Pelo menos isso. Pessoal, ficou alguma dúvida? Deixa eu explicar mais 2 casos, que são questões possíveis que caem. Eu vou ensinar a vocês o globo da morte. Quanto? Preciso de 2. Mentira, preciso de 20, mas eu resolvi 10 desse. Tem as propriedades da ação centrípeta, as ações inicial. Eu vou falar. Deixa eu falar os casos, aí eu falo desse, que é só para finalizar. Pessoal, preste atenção aqui, bem rapidinho. Eu só quero finalizar para vocês ficarem livres. E aí vocês curtirem o resto do sábado. Posso dar um conselho a vocês? O resto do sábado, o que é que tu ia fazer? Tu ia descansar, tu ia ir para uma festa. Não faça isso, certo? Estude. Professor, mas sábado tu colocou no meu horário, então quem fez teu horário quer de descanso. Paulo no cu do descanso. Vocês entenderam? Então, não descansem, galera. Vai ser melhor para vocês. Porque vocês vão estudar e vão aprender, certo? Deixa para descansar quando morrer. Quando então você passar o resto da vida dormindo. Falando que você tem um terreno muito bom para vender. É na saída para Riacho. Ele é tipo, 1 por 6, eu acho. Ele tem profundidade boa, uns 7 palmos. É num loteamento, num condomínio muito bom. É Parque dos Arcos. Quem quiser comprar...
Galera, ó, bem rapidinho aqui, ó. João Lucas me lembrou de uma coisa importante, que é só pra gente finalizar mesmo o entendimento. Olha pra cá, todo mundo. Deixa eu conversar aí. Bora? Aceleração tangencial e aceleração centrípeta. O que é cada um desses? Só para lembrar. A aceleração tangencial é a mesma coisa da velocidade linear. A mesma coisa assim, o mesmo comportamento. Ela sempre é saindo tangente à trajetória que tu está fazendo, certo? A gente chama de aceleração tangencial ou aceleração o quê? Linear. E a aceleração tangencial e a aceleração linear, como é que eu calculo? MRU, MRUV. Beleza? Sorvetão, verbos voadores, Torricelli, eu calculo ela por aquilo. Professor, vai mudar? Não. É a mesma coisa, certo? E a aceleração centrípeta é a aceleração que aponta para onde? Para o centro. Aceleração centrípeta. Ficou claro isso? Ficou claro? Repito. A aceleração tangencial ela é sempre tangente à trajetória. Se o corpo, por exemplo, estivesse aqui, a aceleração tangencial vai estar assim, ó, tangente à trajetória. E a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro. Aceleração centrípeta e aceleração tangencial. A aceleração tangencial você vai calcular ela pela aquela formulazinha. Sorvetão, Torricelli. Não, mesmo jeito, do mesmo jeito. Porque ela é referente à velocidade linear. Então não vai mudar nada, certo? É a mesma coisa. E outra coisa importante, a aceleração centrípeta. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela é igual a quem? V ao quadrado sobre R. Só isso. De boa? Deixa eu falar outra coisa importante. A questão do Enem que poderia cair, ela vai perguntar: para onde aponta a aceleração resultante? Isso aqui é a aceleração tangencial. Isso aqui é a aceleração centrípeta. E a aceleração resultante aponta para onde? Ela é o resultado dessas duas. Ela é, ó, para cá. Essa aqui a gente chama de aceleração resultante. Ficou claro? Ela sempre está aqui, ó. Tu aplica Pitágoras, traz essa para cá. Aplica Pitágoras e acha essa. De boa? Então, perguntinha. Como é que eu calcularia a aceleração resultante? Eu tenho que calcular a tangencial por MRUV. Eu tenho que calcular a centrípeta por quem? V ao quadrado sobre R. E eu fazer Pitágoras nas duas para achar quem? A resultante. Não é fácil. Se manifestem. É fácil ou não? Beleza. Eu posso escrever essa formulazinha de outro jeito. Vocês concordam comigo? Concordam ou não? Alguém pensou que pode escrever de outro jeito isso aqui? Velocidade linear é quem? Ômega vezes raio. Então, ó, a aceleração centrípeta também pode ser ômega ao quadrado vezes R ao quadrado sobre R. Porque V é ômega vezes R. Então, eu coloquei aqui, ômega vezes R. E como ele está ao quadrado, fica ao quadrado. Posso cortar um R desse com um desse. E a aceleração centrípeta também é ômega ao quadrado vezes R. Velho, isso é fácil. Ficou claro? Beleza. Vamos finalizar a aula de hoje com 3 situações aqui que são bem parecidas, que é o intuito que eu vou te dar para tu resolver. Como é que aquele cara que liga a moto e fica girando no globo da morte, você nota que ele começa a girar assim, aí depois vai subindo, 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 depois começa a girar assim. Por que ele não cai? Porque a velocidade dele é tão grande que ele é jogado contra o próprio globo da morte. É como se tivesse uma gravidade artificial empurrando ele para ele ficar colado no globo da morte.
E como é que ele calcula essa velocidade mínima que ele tem que ter para não cair? Pessoal, se ele caísse daqui, ó, sempre olha para o ponto máximo e não para o ponto mínimo. Se lá em cima ele caísse, significava que a normal dele era quanto? 0. Porque se ele perde o contato, ele cai. Concorda? Então qual é a situação máxima que ele pode ter? A normal igual ao 0. Porque aí ele cai. Ficou claro isso? Aqui nessa situação, qual é a única força que atua nele? O peso. Então como é que eu calculo a velocidade máxima que eu tenho que ter? Cara, qual é a única força que está atuando nele? Peso. Porque ele perdeu o contato e a normal é 0. Então a força centrípeta é quem? O peso. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. E o peso é quem? M vezes g. Corto as massas, v ao quadrado é igual a quem? R vezes g. Então, a velocidade máxima que ele tem que ter depende de quem? Da raiz quadrada de rg. A gravidade, teoricamente, é sempre 10. Então, a velocidade vai sempre se basear em quem? No raio. Alguma dúvida? Por que tu colocou R aí no lugar de M? Não entendi. Cortou o R. Eu cortei as massas e passei o R multiplicando. Certo. De boa mesmo? O R era pequenininho. Mas dá pra entender agora, né? Vocês entenderam essa relação que eu cheguei aqui? Pessoal, sejam sinceros, senão eu refaço. Isso daqui é o que determina a velocidade mínima que ele tem que ter. Concordam comigo? Tem outra questão que é bem clássica e é a mesma coisa disso aqui, ó. Ele desce numa ladeira, faz um loop e segue em frente. Aí ele pergunta qual é a altura mínima que ele tem que ter na queda para que ele não caia aqui, para que ele execute o loop perfeitamente. Tu vai fazer o quê? Preste atenção, vê como é fácil. No ponto máximo, qual é a condição máxima para que isso ocorra? Normal igual a 0. Tu vai fazer tudo isso novamente e chegar nisso aqui. Vocês entendem isso? Entendem ou não? Então essa velocidade que ele vai ter aqui, ela tem que ser conservada pela altura daqui. Aí tu chega e faz. A energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. A energia mecânica no início, ele parte do repouso. Então ele só tem o quê? Potencial gravitacional. Então é mgh. E energia mecânica no final aqui, ele tem altura e também tem o quê? Velocidade. Então aqui vai ter mgh, que é a altura, mais mv ao quadrado sobre 2. O que é igual dos dois lados? A massa, cortei a massa, sobre gh e v ao quadrado sobre r. Esse h daqui eu vou chamar de h inicial. Esse h daqui, galera, preste atenção na matemática. Esse h daqui não é 2 vezes o raio da trajetória? É ou não? Então no lugar de h eu vou colocar, ó, vou apagar e vou colocar 2 vezes o raio. E galera, quem é a velocidade mínima que ele tem que ter? Só que não é ao quadrado? Então a raiz some. E aqui fica só RG. Aí agora tu sabe que altura mínima ele tem que ter, que altura mínima ele vai partir, e sabendo o raio das trajetórias. Eu vou escrever a fórmula final para tu entender. Vai ficar GH inicial igual a 2GR mais RG sobre 2. O que é que eu posso cortar? Hã? A altura aqui não é 2 vezes o raio? Vou cortar aqui agora. O que é igual dos 3 lados? Vou cortar a gravidade. Vou apagar de cara. Vou apagar a gravidade. Vou apagar e vou ficar só com isso. Vou ficar só com isso daqui. Logo, a altura inicial vai ser igual a quanto? Eu posso somar isso aí, dá quanto? 2R meio, né? Então, ó, cheguei na relação final. Qual é a altura mínima que ele tem que ter sempre? 2,5 do raio. Se o raio for 10 metros, qual é a altura inicial dele? Preste atenção. Se o raio for 2,5 metros, 2,5 metros não. Se o raio for 10 metros, o raio é 10 metros. Quanto é que tem que ser a altura inicial? 25 metros. Vocês entendem isso? Isso aqui a gente pode utilizar para... Tu entendeu não? Tu entendeu tudo que eu fiz ou como foi? Tu entendeu? Nada? Vou explicar de novo. A energia que ele tem que ter aqui é a energia que ele vai ter aqui, certo? Aí eu copiei as duas energias, beleza?
aqui ele parte do repouso, então ele só tem energia potencial gravitacional. E quando ele chegar aqui, ele vai ter velocidade e ele vai ter potencial gravitacional, porque ele tem altura em relação ao solo. Ok? Beleza mesmo? Pronto. Continuando. Isso daqui é potencial e cinética, certo? Eu sei que a velocidade mínima que ele tem que ter é sempre essa daqui. Certo? Que essa relação eu faço para qualquer situação aqui. Então, raiz de RG. Só que não é V ao quadrado na cinética, mv ao quadrado. Então eu elevo isso aqui ao quadrado. Quando eu levar raiz de RG ao quadrado, fica quem? RG. Tendo RG aqui, o que é que eu posso fazer? Ó, tendo RG aqui, no lugar da altura, a altura que ele vai ter aqui não é exatamente 2 vezes o raio, porque o raio é isso. Então 2 vezes o raio é a altura que ele tem no ponto A. Então aqui botei a altura 2R, certo? E a altura inicial eu chamei de HI, que é essa altura daqui. Até aí tudo bem? Aí foi o que eu fiz. Cortei a massa em todos, que elas são iguais. Fiquei com GHI igual a G2R mais RG sobre 2. Certo? Em todos tem a gravidade. Aí eu fui e cortei a gravidade. Cortei a gravidade e fiquei com isso. HI foi o que sobrou, porque eu cortei a gravidade aqui e cortei aqui. Então ficou HI, fiquei com 2R e fiquei mais R sobre 2. Somei tudo, deu 2,5R. Ou seja, a altura de onde ele tem que partir sempre vai ter que ser igual a 2 vezes e meia o raio do loop que ele faz. Isso aqui para esse caso. Para esse aqui é só aplicar isso daqui e tu acha já de cara a velocidade mínima dele. Certo? E para finalizar, na montanha-russa é a mesma coisa. A montanha-russa ele vai perguntar qual é a velocidade que ele vai ter que chegar aqui para que ele não saia voando. Porque a montanha-russa ele faz isso aqui, certo? Aí imagina, no ponto máximo, se a velocidade for muito alta, ele sai voando. Aí ele pergunta qual é a velocidade mínima que ele tem que ter nesse ponto máximo. Vocês entendem isso? Que velocidade é essa? É do mesmo jeito disso aqui. Do mesmo jeito disso aqui. Eu não vou nem fazer a conta porque é do mesmo jeito. Porque na condição, no ponto A, qual é a condição máxima para que ele não saia voando? Normal igual a 0. Quando é normal igual a 0, a força centrípeta é igual a quem? Um peso. Aí a gente deduz e chega nessa mesma relação. Então, qual é a velocidade mínima para ele não cair? Raiz de RG. Qual é a velocidade máxima para ele não sair voando? Raiz de RG. Qual é a altura mínima que ele tem que ter para não cair no loop? H inicial é igual a 2,5R. Ficou claro isso? Só para finalizar. Segunda-feira eu vou ver com vocês, quem está tomando segunda, gravitação, e na sexta também. Eu vou precisar da força centrípeta para a gente fazer conta, certo? Então se liga, entende essa força daqui. E outra coisa, a força centrípeta é uma força de fato? A força centrípeta é uma força de fato? É o resultado das forças. E deixa eu falar uma coisa bem rapidinho. Só para a gente finalizar. Porque senão eu vou esquecer. Pessoal, olha para mim aqui, olha para mim. Ei, deixa eu falar as coisas depois, olha para mim. 2 situações bem rápidas. O que é a força centrífuga? É o contrário da centrípeta. É o que te joga para fora. Quando a gente liga a centrifugação de uma máquina de lavar, o que é que ela faz? Ela gira tão rápida que as coisas são coladas onde? Na parte de fora. Professor, como é que calcula a força centrífuga? Ela é igual à força centrípeta. Então é a mesma fórmula. Alguma dúvida? E outra coisa, para finalizar mesmo, um último ponto. Eu estou fazendo uma curva no meu carro. O que é que segura o meu carro para não sair voando? A força é o quê? A força... Não, ela é a resultante. A força de atrito. Pessoal, eu estou com o carro. Quando eu dei a curva, por que o carro não sai voando? Porque tem atrito estático entre o pneu e a pista, que permite que meu carro fique preso e não saia voando. Ficou claro isso? Então, como é que eu determino a força de atrito? Se é ela que está atuando, e só ela, porque a normal cancela o peso, ela é igual à força centrípeta. Então lembra, quem é que segura o carro? A força de atrito. E ela é igual à força centrípeta. Ficou claro isso? Até a próxima.